Tudo que você conheceu, tudo que amou, foi tirado de você. O desespero bate à porta. Mas e se eu dissesse que é exatamente nesse ponto que a fé e a lealdade pode reescrever seu destino? Não é só o seu, mas o de uma nação inteira. O livro de Ruth, que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você perdeu os vídeos anteriores, o link para a playlist vai estar na descrição do vídeo e num card aqui em cima. Se essa é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Então o que nós temos aqui é uma mulher que, contra todas as probabilidades, escolheu a fé e transformou seu mundo. A tradição judaica, especialmente o Talmud babilônico, aponta para o profeta Samuel como autor desse livro. A ideia é que ele tenha escrito seu livro, o livro dos Juízes e o livro de Ruth. No entanto, alguns estudiosos modernos levantam a sobrancelha para esse fato, né? Será que o estilo de escrita e a mensagem do livro não indica uma época um pouco posterior a Samuel? Então, um tempo talvez durante ou depois do exílio, com um propósito para um público diferente. Então é um debate, mas para a maioria Samuel segue sendo o autor mais aceito. Mas o que importa mesmo é a beleza e a profundidade da narrativa que nós vamos conversar hoje. Então, o livro de Ruth é um dos livros históricos do Antigo Testamento, ambientado em um dos períodos mais turbulentos de Israel, que é a Era dos Juízes. Então, nessa história, nós temos três personagens principais. Primeiro, nós temos Naomi, que é uma israelita de Belém, que fugindo da fome com seu marido, Elimeleque e seus dois filhos, eles se mudaram para a terra de Moabe. Lá, a tragédia vai golpeá-los. Então ela perde o marido e os filhos, ficando viúva e sem descendência. Em seguida, a moabita Ruth, nora de Naomi, casada com um de seus filhos. Então, é claro, né? Se é nora, só pode ser casado com um dos filhos, mas tudo bem. Então, após a morte do marido, ela nos mostra a lealdade que transcende fronteiras e também transcende laços familiares. Então, por fim, Boaz, um rico e influente proprietário, é o terceiro personagem aqui. Ele é um proprietário de terras em Belém e ele é um parente distante do falecido marido da Naomi. Então, ele vai ser uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da providência divina. A trama de Ruth, ela é curta. Ela é desenvolvida em apenas 4 capítulos. E essa mulher, devastada pelas perdas, a Naomi decide voltar para sua terra natal, Belém. Então ela tenta convencer as noras, Orfa e Ruth, a ficarem em Moabe e refazerem suas vidas. Orfa se despede e retorna, mas a Ruth, impulsionada por um amor leal e uma fé inabalável, ela faz uma declaração dizendo à sogra: aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E é essa escolha que vai mudar tudo. Então assim, as duas chegam a Belém pobres e desoladas. Para sobreviver, a Ruth vai respigar, que é colher sobras da colheita. Uma prática permitida pela lei para os necessitados. Então, a lei permitia que essas pessoas vivessem desses restos de colheita. Por sorte, por um propósito divino, a Ruth acaba trabalhando nos campos de Boaz, aquele parente rico do marido da Naomi. Então, Boaz, ele, impressionado com a história e a lealdade de Ruth e Naomi, ele demonstra uma bondade e uma proteção que surpreende todos. Então ele instrui seus servos a tratá-la bem e a garantir que ela tenha o suficiente. Então a Naomi, percebendo a bondade de Boaz e ciente da lei do resgatador, ela vê uma luz no fim do túnel. Ela instrui Ruth a procurar Boaz secretamente à noite e pedir que ele cumpra seu dever de redentor ou remidor. O que significa isso? Pela lei levítica, o parente mais próximo ele tinha a responsabilidade de resgatar a propriedade da família e casar-se com a viúva para assegurar a linhagem e o nome do falecido. A Ruth, com coragem e com fé, ela segue as instruções da sua sogra. Então Boaz, que é um homem íntegro, ele aceita o papel de resgatador. No entanto, há um detalhe aqui. Existe um parente ainda mais próximo com prioridade. Então Boaz resolve a questão publicamente e quando o parente mais próximo declina do dever, pois a terra viria com a moabita e ele não queria prejudicar sua herança, Boaz cumpre a lei. Então ele se casa com Ruth e dessa união abençoada nasce um filho, Obebe.
E por que que esse filho é tão importante? Então é aqui que a história ganha um significado ainda maior. Obed seria o avô do rei Davi, da linhagem de Davi. E vocês sabem que da linhagem de Davi surgiria então o Messias, surgiria Jesus Cristo. Então está explicando a linhagem toda aqui também. O livro de Ruth, embora ele seja curto, ele vai trazer temas universais e atemporais. A dedicação incondicional de Ruth e Naomi é o coração da história. É um amor que vai além da obrigação, é bondoso, é fiel, é generoso. Então a atitude de Boaz também reflete esse amor. Deus não é mencionado a cada parágrafo, mas a sua mão invisível é sentida em cada evento, em cada coincidência. Deus está nas coincidências, né? Não é isso? Então a Ruth nos mostra como Deus opera nas situações mais comuns e cotidianas para cumprir seus planos grandiosos. É isso que o livro de Ruth mostra. Então o conceito de resgatar é central. Boaz ele atua como um redentor, restaurando não apenas a propriedade, mas a família, a dignidade e a esperança de Naomi e de Ruth. Então nós temos também a inclusão do estrangeiro. Ruth, uma moabita, um povo geralmente visto com hostilidade por Israel, é não apenas acolhida, mas integrada e glorificada no povo de Deus. O livro destaca a graça inclusiva de Deus, que se estende a todos, independentemente de sua origem. É isso que eu acho interessante quando uma pessoa que se diz religiosa é contra imigrantes, porque a Bíblia toda vai falar da questão do imigrante. Em todos os momentos. A Ruth é uma, não é isso? Então, assim, eu acho engraçado. Acho que eles dão uma puladinha em algumas partes aqui da Bíblia. O final do livro, ele nos revela a conexão de Ruth com a linhagem do rei Davi, como eu havia dito, e, consequentemente, com a vinda do Messias. Então, a história de uma mulher humilde em um canto de Belém se torna parte fundamental do maior plano redentor da história. O livro de Ruth ele é amplamente elogiado, a sua narrativa é cativante, com uma prosa poética que emociona. Então a história é um farol de redenção e esperança e é notável por ter mulheres como protagonistas fortes e complexas. Mas, como toda obra, alguns pontos podem ser notados. A concisão do texto, por exemplo, pode deixar alguns leitores querendo mais detalhe sobre o sentimento dos personagens ou o contexto histórico completo. E o personagem do resgatador mais próximo, que rapidamente sai de cena, ele poderia ter sido mais desenvolvido para aprofundar o dilema legal. Porém, esses pontos negativos são, na verdade, características da objetividade e do foco do livro, que muitos consideram suas maiores forças. Ruth não precisa, então, de floreios para ser grandioso. O livro de Ruth é um lembrete, novamente, da fidelidade de Deus em circunstâncias difíceis. É a prova de que ele usa pessoas comuns, inclusive estrangeiras, para cumprir seus planos, trazendo restauração e esperança para o futuro. A história de Ruth e Naomi nos convida a refletir. Em tempos de desespero, qual será a nossa escolha? Será que a lealdade e a fé pode, de fato, reescrever a sua própria história? Então o legado de Ruth nos mostra que sim. Então abrace a fé, exerça a lealdade e veja como a providência divina pode transformar o seu caminho. Essa é que é a beleza desse livro. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Esse é Sempre um Livro. Prazer da leitura.